Igreja, Shalom, paz do Senhor. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Vamos conversar um pouco. Hoje nós demoramos um pouco para começar a transmitir, mas o Senhor conhece a situação. Então, quero pedir a todos vocês que abram suas Bíblias. A partir do verso 1, Tiago, logo depois de Hebreus, diz a palavra do Senhor o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. E ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ao contrário, cada quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis, pois, estas coisas, amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho ao seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Então vamos parar aqui que já está bom para nós conversarmos. Pode sentar. Irmãos, rapidamente aqui nós vamos falar, embora o Senhor tenha muita coisa para falar conosco em cima desse texto. Então tenha em mente o seguinte: qual é a alegria que alguém vai ter se eu chegar e falar assim: eu profetizo na vida dos irmãos provação? Quem vai ficar feliz aqui? Porque na verdade tudo que Deus aprova, tudo que Deus prova, Ele quer aprovar e beneficiar. Então a aprovação é o teste de Deus em cima da sua condição. Então toda aprovação ela tem o intuito de mostrar para você quem você é, porque Deus já sabe quem você é. Então Ele quer ver se tudo que Ele recebeu na sua vida, se tudo que você ouviu, se tudo aquilo que já tem como informação e verdade no seu coração, aguenta o tranco na verdade, na hora de pôr a prova. É mais ou menos isso. Está claro? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria eu passar por várias. Não é uma aprovação só, são várias. Porque uma vez, a aprovação da vossa fé, porque uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então por que Deus prova a fé? Para gerar perseverança. E o que é antagônico à perseverança? Ou seja, o que a perseverança combate? Ansiedade. Então veja que quando Deus começa a lidar com a nossa aprovação, a ideia dele é trabalhar na ansiedade. A ideia de Deus é que nós aprendamos a bebermos da sua vida. E o que é vida? Lembra que Ele nos deu? João 1, verso 4. E a vida era a luz dos homens. E sobre quem ela falava? No princípio era a palavra. Então a palavra, a vida e a luz são comunicadas nesse texto. Então, qual que é a ideia? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, uma pessoa que não persevera naquilo que ouviu de Deus,
gosta de Jesus, ela gosta da igreja, ela é adepta aos ensinos de Cristo, ela é no máximo um seguidor, mas não é um discípulo. Porque ser seguidor de Cristo é uma coisa, ser discípulo é outra coisa. João 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Verso 9: e nisto conhecereis, nisto o quê? Na frutificação, de que sois meus discípulos. Então, pessoas que não frutificam, a perseverança é um fruto que é semelhante da paciência. Então, a ansiedade ela conflita com a paciência. Vocês conseguem entender a desconexão que há? E da onde vem a ansiedade? Jesus definiu isso em Mateus capítulo 6, quando ele revela dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. E aí ele coloca embaixo o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vem de um senhor chamado Mamon. 1 João 5, verso 19: ora, o mundo jaz no maligno. Esse jaz, o mundo, né, no caso a ideia de mundo, jaz, significa que o mundo perece, o mundo é entregue a esse sistema mundano em função do dinheiro. Então, a tendência é que os corações andem ansiosos pelas coisas que eles vão ter na vida terrena, para coisas celestiais. O dinheiro compra coisas terrenas. Então, o que acontece? O que o Senhor quer que nós tenhamos em mente é que no processo de perseverança, o que vai custar para as pessoas que são provadas? Muitas vezes, e quase todas elas, é o dinheiro. Porque não poder servir a dois senhores. Então, todas as vezes que Deus está provando a sua fé, o fogo vai consumir o quê? As suas finanças. É normal você entrar debaixo que você entenda o que Deus está fazendo e saber que você não depende do seu dinheiro, você depende de Deus. Agora, o dinheiro é um veículo de acesso, porque Deus quer colocar o que em você? Perseverança. Ele quer colocar em você um fruto verdadeiro, porque Ele se alimenta desse fruto. Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Vai em Tiago aí, avança o capítulo 5, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Tiago capítulo 5, olha o verso 7. Vocês estão comigo aí, não? Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, olha que interessante isso aqui. Irmãos, sede o quê? Pacientes. Então, qual é o fruto aqui? Paciência, até a vinda do Senhor. Porque o lavrador aguarda com paciência. Você é a terra de Deus, o semeador se vê em você. O que Deus quer encontrar em você quando Ele vier? Paciência. Deus quer ver você paciente. Se você anda desesperado, se eu ando desesperado por alguma coisa, eu não estou no controle. Não é maior o que está em mim do que está no mundo. Maior o que está no mundo que me puxa para um movimento. Não exige de mim alguma coisa, mas Deus exige o quê? O fruto. Então, qual que é o equilíbrio de Deus? Deus, quando põe o fruto em mim, sou eu quem governa. O fruto é sinônimo de... O fruto é sinônimo de quem passou a aprovação. Porque, se você volta para Tiago de novo lá, vamos continuar o texto aqui. Tiago 1. Vamos continuar o texto aqui. Se você avançar um pouquinho, só para eu dar uma conexão com o que eu estou falando, lá no verso 12, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida. Então, o que é uma... É um símbolo de... Já viu coroa, rei sem coroa? Não existe. Posso falar que eu sou rei, isso aqui, mas cadê a coroa? Agora, quando Deus te dá uma coroa, significa que você ganhou autoridade naquela área da sua vida para você ministrar e responder com a sua palavra sendo ouvida nos céus. Quem tem autoridade no reino do Espírito, a qual Deus confere, é reconhecida diante dos demônios. O diabo sabe quem tem coroa de Deus e quem não tem. O diabo sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe, assim como Deus também sabe. Então o lance é que Deus ele tem os meios de entregar coisas eternas para as pessoas, mas Mamon, com a ansiedade, ele quer fazer com que você trabalhe só pelo que é natural. Ele quer que você esqueça da vida espiritual, da vida eterna. Aí a palavra fala em 1 Coríntios 15, no verso 19:
que se nós esperarmos em Cristo Jesus, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Deus trabalha mesmo, Deus trabalha mesmo. Deus me dá, Deus me isso, me aquilo. Se você está pedindo poder para Deus, você vai perder muito dinheiro. Por quê? Porque o poder de Deus, ele vai consumir, é uma onda. Então, tipo assim, custa embaixo e cresce em cima. Se você quiser achar a sua vida, o que você tem que fazer? Se você quiser ganhar a sua vida, se você quiser perder, você tem que ganhar. Ou não? Você está entendendo, né? Se você quiser ganhar, você perde. Se você quiser perder, você ganha. Então a matemática do reino é oposta à da terra. Então eu tenho que entender que há tempo de empobrecer, por exemplo, há tempo de enriquecer. Prova, pastor. José, quando interpretou o sonho de Faraó, 7 vacas gordas, ano de prosperidade, 7 vacas magras, ia faltar. Então no tempo da fartura, eu tenho que multiplicar e guardar, porque o dia vai vir um tempo de escassez. Então nunca vai ser constante algo para mim desta terra. Então o que eu não dou para Deus, eu corro o risco de um dia perder. E sempre que Deus me pede algo, sempre que Deus permite que algo eu passo nessa prova da perseverança, Deus me devolve como devolveu para Jó. Antes ele disse o quê? Eu conhecia que eu ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. Mas se Deus é Espírito, como é que Jó via Deus? Aqui, ó. Aí qual que é a prova? Ele ficou humilde. Se você for olhar em Jó no capítulo 42, a palavra de Deus gerou em Jó humildade, a percepção de humildade, de dependência. Jó 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conheci e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó na cinza. Então a ideia de Deus é gerar humildade, porque quem confia em si mesmo e vai tentando do seu jeito, Deus vai deixando ela porque ela tem que aprender a ser humilde. E a humildade que o ser humano considera não é a que Deus considera. Humildade não é ser pobre, falar simples. Não, Jesus era rico e era humilde. Jesus era um cara que era mantido por muitas pessoas e ele nem dava moral para dinheiro. Humildade não é aquele irmão simplesinho que se veste simples, não tem nada a ver com isso. Está cheio de gente com esse conceito de humildade, vendo gente pobre e soberba. Está cheio aí. Nosso pensamento tem que ser como o dele é, para que a gente entenda a humildade da perspectiva de Deus. E a humildade da perspectiva dele é saber defender e fazer a sua parte. Você é casado com Deus, então você tem uma aliança. Então o que acontece? Um faz a parte dele, o outro faz a outra. Não é nem só Deus e nem só eu. Existe o quê? Uma comunhão ali. Então olha só, Deus trabalha dentro de mim para ele construir para ele um ambiente de comunhão. Um ambiente de comunhão chama-se fé. Então, verso 3 de Tiago 1. 2 primeiro. Meus irmãos, têm por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha para você ver, perfeito, íntegro e nada deficiente. O que integridade fala de algo íntegro, algo único, algo sem pedaços quebrados. Por exemplo, se eu pegar um copo e jogar no chão, esse copo quebra, ele não está mais íntegro, ele está fracionado, quebrou. Integridade, a ideia é de ser íntegro, de ser unido. Agora é interessante que essa palavra aqui, quando ele fala aqui integridade, a palavra grega, a ideia é de completo em todas as partes, íntegros. Então assim, a integridade para Deus ela é composta de fé, e fé é o que sai da boca de Deus. Então significa que Deus quer construir pensamentos na minha mente que tenham saído da boca dele, e não da minha, ou do mundo, ou do fulano, ou do pastor. Deus quer falar comigo. Pastor, fala algo mais para eu entender. Sabendo que a aprovação da vossa fé, tá bom. Mateus capítulo 16,
Depois que Pedro falou para Jesus quem ele era, o que houve lá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que coisa interessante. Pedro ouviu quem para saber quem Jesus era? A voz de Deus, não foi? Pedro ouviu a voz de Deus. Então, significa que Pedro teve naquele momento o quê? Fé. Porque ele ouviu a voz. Então, o que aconteceu? Ele viu Jesus por dentro. Ele viu Jesus por dentro. Como assim? Ele viu a partir do Espírito. Ele viu Jesus por fora da carne. Então, significa que o olho natural, ele só vê as coisas de fora, as aparências. Mas a revelação do homem, ela fala das coisas do Espírito. Estão entendendo? Então, quando você entende que a palavra no verso 4 fala: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais. Então, a perseverança, ela torna a pessoa perfeita e íntegra. Então, o que significa? Significa que Deus está colocando pensamentos de fé, até que você consiga ter todo um pensamento, uma imagem completa de um quadro. Então, tipo assim, primeiro Deus mostra a gente tem uma paisagem aqui. Primeiro Deus mostra a árvore do campo, depois Deus mostra a nuvem, depois Deus mostra o chão, depois Deus mostra outra árvore. Quando Deus dá toda a revelação do quadro, você bate o olho, você já sabe que aquilo é um quadro e que tem desenhado nele. Então Deus quer ensinar você a ver as coisas da ótica dele. Só que ele vai de fé em fé, ele vai revelando palavra por palavra. Então, enquanto eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho a revelação, eu tenho conhecimento. E o conhecimento é o que me prejudica. Porque o conhecimento, quando ele casa com a carne, o que ele faz? Ele é crítico, ele é agressivo, ele não tem paciência, ele vai sempre olhar o lado de fora, ele nunca vai entender o que Deus está dizendo, porque a carne não tem comunhão com Deus. Então, olha que coisa interessante, a palavra aqui de integridade que nós falamos, ela tem a ver com Deus juntar os pedaços e refazer, porque tem algo que está quebrado. A provação, ela quebra o vaso, aí Deus quer refazer. Só que o vaso quebrado, a tendência é que a pessoa volte a fazer as coisas que ela fazia para ver se dava certo de novo. E ela já errou fazendo do jeito que fazia. Aí não quer mudar. Aí refaz o vaso de novo do jeito que estava. O que acontece? Vai repetir o ciclo. Vai fazer de novo. Deus vai quebrar o vaso lá na frente. E aí vai ficar passando problema o resto da vida pelas mesmas coisas. Porque não foi ouvir a voz de Deus. E não é Deus falando assim. É Deus falando assim: seja. Deus diz para Abraão: se tu uma bênção. Antes de Deus mandar você fazer algo, Ele vai tornar você. Você pode ver que o verso 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais. Não é para que façais. É para que sejais. Tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com o que eu faço. Estão entendendo? Glória a Deus. Verso 5: se porém, nesse processo de perseverança, de provação, algum de vós Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro e inconstante em todos os seus caminhos. Agora ele dá uma chave muito interessante aqui, porque a perseverança, ela gera integridade. Hebreus 11, verso 1, qual é a definição de fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, quando ela é construída em mim, Deus vai colocando até ele gerar uma convicção completa. Aí o que é aquilo? Você está vendo qual quebrando, mas você tem certeza que isso não é o fim. Você sabe, mas não é porque as coisas estão te provando, é porque você é filho de Deus e você passou na aprovação da fé. Você está com uma perseverança completa no seu coração, gerou integridade nos seus pensamentos. Então o que bate em você sai, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O mundo não mais indica o seu comportamento, agora é você quem vai determinar a sua situação. Estão entendendo por que serve a fé? E aí ele fala assim: pedir com fé não é acreditando, não, Deus vai me dar. Não é isso. É você aprendendo que nesse processo Deus vai construir a fé em você. A fé é uma construção, ela não é algo simplesmente entregue. Judas verso 20: vós porém,
na vossa fé santíssima. Edificação é construção de edifício, é pedra por pedra. O que Pedro falou para Jesus? Sobre esta pedra que você ouviu do meu Pai, eu vou fazer a minha igreja. Então Jesus quer falar comigo para que a minha fé seja sólida, não seja um pensamento positivo. Não é torcer para dar certo. Estão entendendo, irmãos? Então veja: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Este é aquele que não tem a fé de Deus. Este tem o quê? O pensamento positivo. Porque dentro dele, aquele inúmeros conflitos. Tudo ele acha que não vai dar, tudo que acha uma hora dá, uma hora não dá. Porque é a circunstância que dita para ele o que está acontecendo na vida dele. Ah, hoje deu certo, beleza. Hoje não deu, hoje não sei se vai dar mais. Hoje eu quero, não, amanhã eu não quero. Porque ele é regido pelos fatos. Então ainda é um menino. Porque essa ideia de perfeição, né, que nem fala no verso 4, integridade, ação completa, é amadurecimento. Então, para Deus amadurecer, ele tem que tirar as coisas da frente. De lá de fora é para tocar no seu coração mesmo. Não vem que é para tocar aqui, porque o que está aqui em você não tem que ser curado, tem que ser morto. Aí depois de morto, Deus vem dar outro completamente diferente, restaurado. Então a carne, Deus quer matar, quer fazer um churrasco dela lá. Então vamos lá, coisas boas estão vindo aí. Verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva, a sua flor cai, e desaparece, e a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico com seus caminhos. Então, moral da história: Deus não está olhando o quanto de dinheiro você tem, e nem o quanto de dinheiro você não tem. Não é o que você tem que te define diante dele. E aí no verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado recebe a coroa da vida, que nós falamos que tem a ver com a autoridade, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem é o que ama a Deus? Quem é o que ama a Deus no conceito de Deus? É aquele que canta bem, aquele que prega bem? Então olha que interessante. Então veja que a coroa da vida, nesse processo de aprovação, é para ver se você volta para os caminhos dos mandamentos. Porque até então, se você entrou na prova, é porque você e eu estávamos fora do caminho dos mandamentos. Agora Deus vem em prova para ver se nós vamos mudar a direção do comportamento para o lado dos mandamentos, e nesse período aguentar com perseverança, porque agora Deus está fazendo algo dentro de mim, não está fazendo fora. Fora está sendo um instrumento para tratar por dentro. Então aquele irmão difícil, aquela pessoa que luta para você estar do lado dela, ela é enviada de Deus para sua vida, não é do Satanás, para trabalhar no seu coração. É claro que pode ser também enviado de Satanás, você tem que ter direção, discernimento na verdade, mas a questão é que Deus quer, com o enviado do diabo, amadurecer você. Porque tanto que o diabo envia, Deus pode usar você para converter. Assim como aquele que já é seu irmão e que de vez em quando não converteu ainda, Deus também te usa para transformar a vida dele. Então Deus quer ver se você tem fruto para dar para aquele que não tem fruto para comer. Então, o que alimenta as pessoas que fazem elas se impressionarem com você? É paciência, é o amor, é a sua liberalidade, é a sua alegria. São frutos. Então, é isso que as pessoas se alimentam de nós. Então, é isso que Deus quer gerar em nós, porque quando as pessoas chegarem perto de nós, elas têm o prazer de ficar conosco. Porque quem é esse chato, é difícil. Não pode isso, não pode aquilo, não isso aqui, não tudo lá. A pessoa não tem relacionamento, não tem comunhão, não atrai. Você entende? Estou falando. Então, já estou caminhando no fim já. Lá no verso 12, então, aquele que recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu os que o amam, ninguém ao ser Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que esta o atrai e o seduz. Então, olha que interessante. Num conceito de provação, às vezes você é tentado a fazer coisas que são quê? São regressões do seu processo. Então, você está sendo provado um negócio que você antes, não, eu não gosto mais disso, larguei. Agora, você está sendo chamado de volta para fazer aquilo. E aí, fica aquela confusão. Nossa, será que Deus está mandando? Será que eu devo, não devo fazer? Esses conflitos, eles vêm quando você tem... Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Qual é a diferença entre provação e tentação? Todo mundo sabe aqui, não? Só levanta a mão para eu saber. Porque se ninguém levantar a mão, eu vou explicar.
A aprovação, ela é quando Deus põe uma situação diante de você e você não tem o que fazer. Não tem. Não pode pensar o que você quiser, você não acha a resposta. Não tem jeito. Isso é aprovação. Porque ali não está fora da sua esfera. A tentação é quando tem algo que você pode fazer, está à sua disposição para ser feito a qualquer momento, e você aí tem que resistir. Tentar ação, tentação. Estão entendendo? E aí ele está explicando que a tentação ela tem a ver com o que tem no coração. Uma pessoa tem fraqueza na bebida, outra na comida, outra na compra, outra na droga. É uma fraqueza. Então, o diabo não usa a mesma arma, a mesma tentação com todo mundo. Mas ele sabe o que tem no coração. Então, quem é tentado não é tentado por Deus. Porque é o contrário. Verso 14, cada um é tentado segundo a própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então veja, por onde atrai? Pelo que eu vejo, ou pelo que eu ouço. Olha o processo do pecado, verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Concebido o quê? O desejo de praticar. Até eu ver e desejar, o pecado está dentro. Está aqui, construído. O pecado é uma construção de mente e de vontade. Tá? Para você saber. Agora, e o pecado, uma vez consumado, ou seja, praticado, gera morte. Então ele é lançado para fora de mim e destrói a minha vida. Porque até então, eu estou só bebendo o veneno. Mas quando eu pratico, eu estou jogando veneno para toda a minha vida. Então por isso que Deus tem que filtrar. Olha o verso 16 aí. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Sabe por que ele está falando isso? Porque sombra e variação de mudança só anda quem é homem inconstante. Assim como Deus é eterno, Deus é reto e fala que é assim, a fé que Ele quer pôr no seu coração é uma fé reta que vai assim para chegar lá. Determinação, é consistência, é convicção. Então Deus quer gerar em mim um coração que não para pela adversidade, um coração que não para por causa do problema do irmão A, B ou C. Estão entendendo isso? O problema nunca vão ser os outros, porque o único que pode parar o propósito de Deus da minha vida sou eu. O diabo não pode, nem meu irmão pode. Agora eu posso. Quando eu acredito que o meu irmão, que Deus resolver minha vida. Então, eu sou responsável por aceitar o que propõe meu irmão, minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu papagaio, meu tio, meu pastor, quem for. Ou é Deus quem vai me levar até o fim, ou é qualquer outra pessoa que pode me parar. Ou seja, reconstruir interiormente em fé, para que eu discirna o que Deus discerne e eu sinto o que Deus sente mediante o que está acontecendo comigo. Porque Deus, quando olha para você, Ele não vê você faltando dinheiro, Ele não vê você doente, Ele não vê você isso, aquilo, outro. Ele vê você com o problema resolvido. Porque Ele já fez tudo na cruz em Cristo para você. O que Ele não te deu ainda é a condição de ver como isso está e de sentir isso. Então é por isso que Ele fala para que você venha ouvi-lo, para que Ele construa a fé em você, que você tenha essa mente reprogramada à luz de Deus, ao pensamento dEle. Glória a Deus por enquanto? Glória a Deus. Então olha que coisa tremenda, verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então o engano é quando a carne tenta entender a luz da palavra. É uma mentira, é uma verdade que parece mentira. O que é uma verdade que parece mentira? É quando eu leio. Ah, mas cada um tem um entendimento, cada um tem, mas Deus tem um só. Por isso que existe um só Espírito, uma só fé, uma só palavra, um só batismo. Então existe uma mente única no qual qualquer cristão maduro no mundo pensa igual. Os imaturos eles estão em processo de modificação, por isso que discordam. Eu não concordo com o dinheiro na igreja, eu não concordo com o irmão que mente, eu não concordo com o irmão que faz aquilo, eu não concordo com aquilo outro. E ó, língua nele, cuidado com a língua. Olha só, verso 18. Verso 18 pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Irmãos, sabeis essas coisas. Todo homem, pois, olha quais são as etapas. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então existe uma habilidade no processo de perseverança e de paciência que chama-se tardio em falar. Então, apto para ouvir, tardio em falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui é interessante, porque é aquela que Deus fala, né? Mas o implante, o que é um implante? É o que não estava em você, mas foi colocado em você. Algo que não é propriamente seu de origem, mas é seu porque alguém colocou em você, vocês concordam? Então, esse implante, qual é a finalidade de Deus de te dar a fé? Não é só salvar a sua alma, como ele fala aqui, é de escrever o quê? Os mandamentos na sua mente e no seu coração, conforme fala em Hebreus 8, no verso 10. Né? Escreverei os seus pensamentos, as minhas escreverei, né? E eles saberão que eu sou o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembra desse texto? Então Deus quer, através da fé, escrever isso dentro de você. Porque até então, quando você só lê, você está na carne, o Evangelho entra aqui, ó. Só que o Evangelho de Cristo é aqui, é para baixo, não é para a mente. A mente tem que ser renovada, mas só vai ser renovada quando a nova criatura se expandir. Porque Deus quer ser por dentro da ação dele. Os tesouros eternos de Deus, quando ele fala para você se mover pela eternidade, são as riquezas que são nossas. Cada propósito que nós, cada pessoa que está aqui tem um propósito. E cada propósito desse tem uma programação já escondida. Só que Deus tem que revelar para a sua alma para você poder praticar aquilo. Porque senão você vai com a semente de laranja. Imagina o seguinte: alguém falou para você assim, vai plantar a semente de laranja. Só que você não sabe plantar laranja. Aí o que acontece? Você passa a vida inteira com aquela semente lá. Aí chega no último dia, alguém vai te pedir: fulano, cadê a semente? Cadê a árvore de laranja quando você plantar? Não deu para plantar porque eu não sabia plantar. Eu não entendia disso aqui, eu nem sabia o que era isso aqui. É muito semelhante ao que Deus vai fazer com as pessoas no último dia, quando Deus for julgar. Mas um pregador da palavra, o cara está lá, ele quer ser comerciante, por exemplo, ele quer ficar lá, quer ganhar a vida inteira dele no comércio. Ele ganhou o contador para Cristo, e fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo outro. Mas um dia Deus vai julgar e falar: aí, você tinha que ser isso aqui. Não, mas eu fiz isso. Não, mas você vai ser julgado pelo que você tinha que fazer. O seu propósito está aqui. Então Deus tem que me alinhar, Ele vai me alinhar pela fé. Então essas inconstâncias que eu tenho é porque eu ainda não me achei no propósito. E Deus quer me mostrar. Então, o que eu tenho que entender nesse ponto aqui? Estamos caminhando para o fim já. Então nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra para impureza, irmãos, é sujeira, mancha e desonra. É uma metáfora para alguém que anda na iniquidade. Deus guarda os mandamentos, quem anda na iniquidade anda para um outro lado. Quem ama guarda os mandamentos, iniquidade é para cá. Quem pratica iniquidade é quem quer viver sem lei, quem não gosta de limite. Quem não gosta de nenhum limite, este vive na iniquidade. Então tenha em mente que o que está sendo dito aqui, despojai-vos de toda impureza. A impureza, ela tem a ver com sujeira, com mancha e desonra. Desonra quem? Deus. Porque se você não obedece, você está desonrando Ele. Eu também, se eu tivesse nessa condição. E acúmulo de maldade. A palavra para maldade aqui, ela fala de malícia, iniquidade, depravação, que são pessoas que não se envergonham de. Porque tem gente que erra e se arrepende, mas tem gente que não está nem aí. Estou nem aí, só assim. Então vamos chegar nisso aqui já. Ó. E a palavra raiz dessa palavra grega aqui, kákia, para maldade, malícia, ela é de natureza perversa. Então a pessoa faz o que faz, é ruim. Natureza ruim que está falando aqui. E essa é a carne. Agora olha que interessante, o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então como é que eu cometo um engano? Não praticando a palavra. Eu ouço, eu aprendo, eu gosto, mas eu não pratico. Eu me engano. E olha que tremendo que é isso aqui. 23. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui eu quero fazer um paralelo, eu vou fechar aqui. Esse homem que se contempla a si mesmo, quando ele não pratica a palavra, ele faz oposição àquele que está citado lá em 2 Coríntios 3,18. E nós, com o rosto desvendado, contemplamos, somos transformados.
Então aquele que olha a palavra, ele escuta e ele não pratica, ele contempla a si mesmo. O que ele vai pensar na hora que ele se vê? Eu sou assim mesmo, não tem jeito para mim não, eu vou fazer assim. Sabe aquela pessoa que olha, ela vê a si mesmo. Porque quando você vê Cristo, você muda. Quando você não vê Cristo, você fala que você é assim mesmo. Não, nasci assim, vou morrer assim. Não tem jeito para mim. Não é tipo, não. Isso é dureza de coração. Então a gente contempla a si mesmo. Porque não pratica. Porque não ouviu a palavra da fé que transforma, que implanta as coisas nele. Então Deus quer me chamar para comunhão. Ou eu vou para Ele, ou eu vou perder o meu tempo nessa terra. E eu posso pôr a culpa em todo mundo. Mas já pensou no último dia? Apartai-vos de mim. Posso que praticar a iniquidade. A questão é praticar a iniquidade. E olha, que quem vai ouvir isso aqui é crente, viu? Porque os demais já estão perdidos já. Jesus não está falando ali com quem não é crente, não. Está falando com quem é crente. Então eu preciso ter em mente que Deus está me amando constantemente. Existe um Senhor que contempla o meu levantado e o meu dormir, os meus pensamentos, os meus motivos, as minhas palavras. Aquelas que eu acho que ninguém está vendo, Deus está vendo. Então eu tenho que ter essa consciência da presença, porque isso vai me ajudar a ter temor e isso vai me transformar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre nos instrui, nos disciplina, o Senhor nos revela a Tua vontade, o Senhor é aquele que é responsável por nos ajudar pelo Teu Espírito a essa transformação. O Senhor venha confirmar essa palavra nos corações, venha trazer um renovo, venha trazer alegria, venha trazer esperança, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou o coração do homem, que é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então eu peço ao Senhor que venha revestir meus irmãos do espírito de alegria, de temor do Senhor, o espírito de humildade, Senhor, que venha trabalhar em nossos corações e que haja quebrantamento, e que o Senhor venha a nos direcionar segundo a Tua palavra e a Tua verdade, para que neste novo tempo nós possamos desfrutar não somente das bênçãos externas, mas também das verdadeiras e eternas bênçãos que o Senhor tem em Cristo Jesus e o teu reino para nós. Então abençoa os irmãos que vão nos assistir através da internet, os que já estão assistindo, e aqueles que ainda vão ouvir esses áudios, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Amém. Mônica, um abraço para você, Deus te abençoe. Amanhã o vídeo está compartilhado. Fábio, um abraço para você também.